Vamos ler agora o livro BC da Trilogia, que é uma matéria muito interessante. Falamos sobre a inversão, a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio, poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro e propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade, cargos importantes, prestígio profissional, etc. Mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Depende da situação. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito como Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo ilimitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra nessa dimensão de felicidade infinita experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar dos seus erros passados, portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitolada.
As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Isso eu já falei, estou falando de novo para ser fixado. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido, já repeti isso, não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça, sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência e transcendência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transcendência, da transconsciência. Como um espelho que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste. O ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania, características dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? Amplificar para outros seres da criação os benefícios copiados da realidade por sua inteligência? Então é importante, além de todos esses aspectos que nós fixamos hoje, é importante ser uma pessoa humilde e, ao perceber a consciência dos seus erros, tomar atitudes e reformulá-los, praticando ação boa, bela e verdadeira. Então vamos estudar, melhorar e avançar, ok? Vamos ver agora o livro ABC da Trilogia, que é uma matéria muito interessante. Falamos sobre a inversão, a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher,
Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio, poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro e propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade, cargos importantes, prestígio profissional, etc. Mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Depende da situação. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito como Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo ilimitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra nessa dimensão de felicidade infinita experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar dos seus erros passados, portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitolada. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Isso eu já falei, estou falando de novo para ser fixado. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir
e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido, já repeti isso, não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça, sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência e transcendência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transcendência, da transconsciência. Como um espelho que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste. O ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania, características dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? Amplificar para outros seres da criação os benefícios copiados da realidade por sua inteligência? Então é importante, além de todos esses aspectos que nós fixamos hoje, é importante ser uma pessoa humilde e, ao perceber a consciência dos seus erros, tomar atitudes e reformulá-los, praticando ação boa, bela e verdadeira. Então vamos estudar, melhorar e avançar, ok? Vamos ver agora o livro ABC da Trilogia, que é uma matéria muito interessante. Falamos sobre a inversão, a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio, poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro e propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade, cargos importantes, prestígio profissional, etc.
Mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Depende da situação. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito como Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo ilimitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra nessa dimensão de felicidade infinita experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são mais livres. Não têm impactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar dos seus erros passados, portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitolada. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Isso eu já falei, estou falando de novo para ser fixado. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido, já repeti isso, não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça, sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário
aquele que aceita o contato com a realidade externa através da consciência e transcendência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transcendência, da transconsciência. Como um espelho que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste. O ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania, características dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? Amplificar para outros seres da criação os benefícios copiados da realidade por sua inteligência? Então é importante, além de todos esses aspectos que nós fixamos hoje, é importante ser uma pessoa humilde e, ao perceber a consciência dos seus erros, tomar atitudes e reformulá-los, praticando ação boa, bela e verdadeira. Então vamos estudar, melhorar e avançar, ok? Vamos ver agora o livro BC da Trilogia, que é uma matéria muito interessante. Falamos sobre a inversão, a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio, poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro e propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade, cargos importantes, prestígio profissional, etc. Mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Depende da situação. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê.
mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito como Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo ilimitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra nessa dimensão de felicidade infinita experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar dos seus erros passados, portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitolada. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Isso eu já falei, estou falando de novo para ser fixado. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido, já repeti isso, não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça, sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência e transcendência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transcendência, da transconsciência. Como um espelho que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste. O ser humano
é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego. A megalomania, características dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? Amplificar para outros seres da criação os benefícios copiados da realidade por sua inteligência? Então é importante